chamo Mário. Me chamo Bianca. Me chamo Ana. Eu me chamo Maria Vitória. Me chamo Manuela. Somos alunos do Instituto Federal da Paraíba, campus Itaporanga, e viemos apresentar o trabalho sobre Revolução Industrial a partir do surgimento da sociologia. Revolução Industrial. As primeiras reflexões mais sistemáticas sobre a sociedade só começaram a ser formuladas no momento em que ela se diversificou como nunca anteriormente. Com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra por volta de 1750, ela deu origem a novos grupos sociais, burguesia e o proletariado, e a formação de um novo tipo de estrutura social, a sociedade capitalista. Nesse processo teve particular importância a Revolução Francesa, 1789, que ocorreu para a ascensão da burguesia ao poder e para dar maior visibilidade aos problemas e conflitos sociais. A Revolução Industrial designa um processo de profundas transformações econômicas, sociais, que se iniciou principalmente na Inglaterra. Em meados do século XVIII, caracteriza pela passagem da manufatura à indústria mecânica. A introdução de máquinas fabris multiplica o rendimento do trabalho e aumenta a produção global. A Inglaterra adianta sua industrialização em 50 anos em relação ao continente europeu e sai na frente na expansão colonial. Entre as principais características da sociedade industrial, podemos citar a organização das mais diversas atividades humanas pelo capital, a predominância da indústria na atividade econômica e o crescimento da urbanização. Vários historiadores têm dividido o processo de criação das sociedades industriais em duas fases. A primeira com duração de 1760 a 1860 e a segunda iniciada por volta de 1860. Quando iniciou a Revolução Industrial? Provavelmente o primeiro momento da Revolução Industrial foi a invenção da máquina de fiar, que ocorreu no norte da Inglaterra em 1768, inventada por Richard Arkwright e James Hegwitz. Ela tinha como objetivo esticar e fiar o algodão perfeitamente. Com a sua invenção, a máquina de fiar passou a transformar algodão cru em fio de uma maneira muito mais eficiente do que feito à mão. Revolução Industrial na Inglaterra, onde inclusive poderiam ser depositados com amplas garantias, sem se esquecer a possibilidade de obtenção de créditos, o Banco da Inglaterra. A primeira fase da Revolução Industrial acontece na Inglaterra. O pioneirismo se deve a vários fatores, como o acúmulo de capitais e grandes reservas de carvão. Fatores da Revolução Inglesa. Acúmulo de capital. Depois da Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa se fortalece, permite que o país tenha mais importância em zona livre de comércio da Europa. O sistema financeiro é um dos mais avançados. Esses fatores favorecem o de campo. Cada vez mais fortalecida, a burguesia passa a investir também no campo e cria os cercamentos, grandes propriedades rurais. Novos métodos populacional. Os avanços da medicina preventiva e sanitária o controle das epidemia favorece o crescimento demográfico. Aumenta assim a oferta de trabalhos para a indústria. Reservas de carvão. Além de possuir grandes reservas de carvão, as jacidas inglesas estão situadas perto de portos importantes, o que facilita o transporte e a instalação de indústrias baseadas em carvão. Nessa época, a maioria dos países europeus usa madeira e carvão vegetal como combustíveis. As comunicações e comércio interno são facilitados pela instalação de redes de estradas e de canais navegáveis. Em 1848, a Inglaterra possui 8.000 km de ferrovias. Situações geográficas. A localização da Inglaterra na parte ocidental da Europa facilita o acesso às mãos importantes rotas de comércio internacional e permite conquistar mercados ultramarinos. O país possui muitos portos e intenso comércio costeiro. Quais foram as fases? A primeira fase da século XVII até a metade do século XIX. É marcada pela industrialização da Inglaterra, como posterior dimensão por outros países da Europa, como a Alemanha, França, Rússia e Itália. Neste período, as máquinas são movidas principalmente a vapor gerado pela queima de carvão.
surgem as ferrovias e os navios movidos a vapor, e a indústria têxtil é protagonista. A segunda revolução industrial tem início nas últimas décadas do século XIX. É liderada pelos Estados Unidos e representa a descoberta da energia elétrica e o uso de derivados do petróleo. Emergem as indústrias químicas, siderúrgicas, motor a explosão e as linhas de produção de automóveis. A terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica, dada da segunda metade do século XX, envolve as tecnologias de ponta, como computadores, fax, celulares e robôs, e a acessão de ramos como biotecnologia, a robótica e a engenharia genética, e o início do processo que chamamos de globalização. Expansão industrial. A segunda fase da Revolução, de 1860 a 1900, é caracterizada pela difusão dos princípios de industrialização na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão. Cresce a concorrência e a indústria de bens de produção. Primeiro o automóvel a gasolina industrializado nessa fase, as principais mudanças no processo produtivo são a utilização de novas formas de energia, elétrica e derivada do petróleo, o aparecimento de novos produtos químicos e a substituição do ferro pelo aço. Nesta fase, formaram-se empresas gigantescas, algumas das quais deram origem às multinacionais do século XX. Surgiram a eletricidade e os combustíveis derivados do petróleo. Consequências da Revolução Industrial. Empresários e proletários. O novo sistema industrial transforma as relações sociais e cria duas novas classes sociais fundamentais para a operação do sistema. Os empresários são os proprietários dos capitais, prédios, máquinas, matérias-primas e bens produzidos pelo trabalho. Os operários, proletários ou trabalhadores assalariados possuem apenas sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salários. Exploração do trabalho. No início da Revolução, os empresários impõem duas condições de trabalho aos operários, sem aumentar os salários, para assim aumentar a produção e garantir uma margem de lucro crescente. A disciplina é rigorosa, mas as condições de trabalho nem sempre oferecem segurança. Em algumas fábricas, a jornada já ultrapassa 15 horas. Os descansos e férias não são cumpridos e mulheres e crianças não têm tratamento diferenciado. Movimentos operários. Surgem dos conflitos entre operários, revoltados com as péssimas condições de trabalho, e empresários. As primeiras manifestações são de depredação de máquinas e instalações fabris. Com o tempo, surgem organizações de trabalho. Aumento da produção e da urbanização. Em virtude da Revolução Agrícola, que diminuiu a necessidade de muita mão de obra nos meios rurais. Industrialização e mundo colonial. O aumento da produção industrial no início do século XIX fez com que a burguesia inglesa se preocupasse cada vez mais com a abertura constante de novos mercados. Para a Inglaterra, tornou-se interessante a derrubada das barreiras mercantilistas que criavam obstáculos ao comércio internacional. Nas primeiras décadas do século XIX, os ingleses contribuíram decisivamente para a derrubada do pacto colonial na América Ibérica, apoiando os grupos locais que lutavam pela independência. Com o fim da dominação colonial de Portugal e Espanha, iniciou-se nessa parte da América uma fase de dominação do imperialismo inglês.
Revolução nos transportes. No início do século XIX, a máquina a vapor começou a ser utilizada nos meios de transportes. Data de 1807, o primeiro barco a vapor. Em 1825, na Inglaterra, o engenheiro George Stephenson conseguiu construir a primeira estrada de ferro. Com o barco a vapor e as estradas de ferro, o tempo das viagens diminuiu, o custo dos transportes baixou e aumentou ainda mais o volume das trocas, isto é, o mercado com o aumento das trocas e a consequente necessidade de produzir mais. Torna-se cada vez maiores os avanços na industrialização. A formação da sociologia. A sociologia surgiu através da tentativa de Auguste Comte em unificar vários estudos relativos às ciências humanas em apenas um só. A formação da sociologia. A sociologia surgiu através da tentativa de Auguste Comte em unificar vários estudos relativos às ciências humanas em apenas um só. A linha de pensamento de Comte é denominada positivismo. O positivismo se baseou no afastamento radical da teologia ou metafísica da existência humana, afirmando que toda a vida humana tinha passado pelas mesmas fases históricas distintas e que se o indivíduo pudesse compreender este progresso, poderia resolver os problemas sociais. Embora a sociologia tenha surgido a partir da tentativa intelectual de Comte, foi só no século XIX, com o aparecimento dos problemas sociais decorrentes da Revolução Industrial, que a sociologia tomou proporção, surgindo como a ciência responsável para solucionar esses problemas. Émile Durkheim se baseou nas ideias de Comte para formular sua teoria. Para ele, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Esses fatos sociais são as formas e padrões pré-estabelecidos de um grupo social. Durkheim achava que os fatos sociais, por ter características próprias, deveriam ser estudados de maneira singular. O ideal de Durkheim foi tão importante para a sociologia, pois é a partir daí que ela passa a ser considerada uma ciência. Vai. Oh, meu Deus! Peraí, não vou essa parte, por favor. Eu vou cortar. Pera. Pera aí. Pode ter um 3, 2, 1 e vai. Era pra tu tá apagando assim. força! E aparece na letra, sai na letra. Ei! Tem como mais não, esse Quando for beijar, não vai. É criança. Cara, em sua banda você quer apanhar? O que foi? Eu vou no banheiro.
colocar, viu? Tia Dai. Dai é com isso? Dai. Eu acho que é tia Dai. Te amamos. Você. Muito. Amamos. Você. A gente vai colocar, viu? Pois é. Você. Ei, bota pegar uns papéis. Beijo, tia Dai. Eu vou colocar mesmo, viu?